Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. A Polícia Civil investiga o assassinato de uma mulher no centro de São Paulo. O corpo foi encontrado no apartamento em que ela morava, ao lado da filha, de apenas 8 meses. O principal suspeito é o namorado dela. O repórter Ranieri Zoccoli tem as informações ao vivo. Boa noite, Ranieri. A polícia já tem pistas desse suspeito? Lacombe, muito boa noite a você, a Érica, boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. Ele ainda é suspeito, foragido após a expedição do mandado de prisão. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar nesse momento com a delegada Vanessa Guimarães, que está à frente desse caso, acompanhando esse caso. Boa noite. Qual que é a novidade com relação a esse caso que a gente acabou de saber? Ranieri, tudo bem? Boa noite, Érica. Boa noite, Lacombe. Então, a novidade que chegou é que o IML já nos avisou que a vítima não estava grávida, ela fazia uso de método anticoncepcional. E agora começa toda uma investigação, ele ainda não é considerado foragido, mas a polícia já está em cima, atrás da captura dele. Sim, a investigação iniciou na data de ontem, quando foi descoberto o crime. Estamos com todos os policiais na rua, na captura do suspeito, e a investigação continua. Estamos aguardando também a manifestação da Justiça sobre pedido de prisão, e assim que a gente tiver essa informação, a gente avisa vocês. Tá certo, muito obrigado, boa noite. Todos os detalhes agora na reportagem de Joyce Mafezoli. As imagens mostram o namorado da vítima chegando ao prédio onde morava a cabeleireira Sandra Maria de Souza Silva, de 34 anos, na última sexta-feira. Às 7h39 da noite, ele aparece no hall do prédio e chama o elevador. Minutos depois, o suspeito sobe com sacolas. Às 9h47, ele aparece descendo as escadas com malas. Ele se apresentava como Davi Rodrigues, tem 30 anos, mas, de acordo com a polícia, o nome verdadeiro dele é Daniel Ospina Garcia. Ele foi o último a estar com ela. A irmã da Sandra fez uma chamada de vídeo com ela na sexta-feira e ele estava no apartamento. Desde então, a Sandra não falou com mais ninguém, até ser encontrada ontem sem vida no próprio apartamento. As meninas falaram que de começo já percebeu que ele era muito ciumento com ela. Aí ela tentou terminar, na sexta, com ele. Os dois se conheciam há menos de 2 meses. De acordo com a família, Sandra estava grávida de 1 mês. Era um relacionamento muito conturbado. Esse relacionamento existia há pouco menos de 2 meses e já era marcado por diversos eventos de agressões. Então acreditamos que um dos motivos, ou o principal motivo da morte da Sandra, foi ela ter revelado a ele que estaria grávida. Isso teria sido o estopim e o principal motivo para ele cometer o crime de homicídio. Segundo a polícia, amigos estranharam o sumiço da cabeleireira no fim de semana e o forte odor que vinha do apartamento onde ela morava e chamaram um chaveiro. Ao entrar, a vizinha encontrou o corpo de Sandra em cima da cama. Ao lado, no berço, estava a bebê de 8 meses com sinais de desidratação e desnutrição. Ela foi levada ao hospital pelo SAMU. A bebê era fruto de um relacionamento anterior. A guarda vai ficar com o pai da criança. O corpo de Sandra ainda não foi liberado pelo Instituto Médico Legal. A questão dela estar grávida ainda não foi descartada pelo IML. Um homem foi encontrado morto na casa em que morava, na zona leste de São Paulo. Uma câmera de segurança registrou 2 homens chegando com o aposentado Antônio José Farnese, montado em uma bicicleta. Cerca de 1 minuto depois, o portão é aberto e os 3 entram. Vizinhos sentiram a falta de Antônio e chamaram a polícia. Os PMs entraram no local e encontraram a casa toda revirada. O idoso estava amarrado e amordaçado, já sem vida. 2 TVs foram roubadas. Facas e outros objetos foram recolhidos e vão passar por perícia. Os investigadores suspeitam de latrocínio, roubo seguido de morte. Foi enterrado o corpo do advogado encontrado morto no último sábado numa praça no centro do Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini tem mais detalhes dessa história para a gente ao vivo. Boa noite, Tony. Qual teria sido o motivo desse crime?
Boa noite, Érica. Boa noite, Lacombe. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, as investigações apontam que ele pode ter sido vítima de um assalto, mas a polícia ainda não conseguiu provas que sustentem essa versão. O enterro foi hoje no cemitério do Caju, na região portuária da cidade. O Vitor Steffen, de 27 anos, foi morto a facadas na madrugada de sábado. Ele havia trabalhado durante o dia, depois foi a uma festa, encontrou com amigos e deixou o local sozinho às 3 horas da manhã. O corpo foi encontrado na Praça da República, sem documentos, por policiais militares que faziam o patrulhamento da região. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigado, Tony. Um ciclista morreu atropelado em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife. O impacto da batida foi tão forte que a bicicleta se partiu ao meio. O motorista foi preso em flagrante por dirigir embriagado. O integrante de uma facção criminosa morreu durante troca de tiros com a polícia em Russas, no interior do Ceará. As imagens mostram um homem fugindo da polícia sobre os telhados em meio a um tiroteio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o homem tentou escapar durante o cumprimento de um mandado de prisão por latrocínio e atirou contra os policiais, que revidaram. Francisco Gilberto de Souza da Silva, de 26 anos, foi socorrido, mas não resistiu. Ele tinha antecedentes por homicídio, roubo, furto, receptação e associação criminosa, além de ser investigado por vários homicídios no interior do Ceará. Uma explosão deixou 4 feridos no Recife. De acordo com a polícia, o acidente foi provocado por um vazamento de gás. Essas imagens mostram uma fumaça saindo da loja. Alguns homens saem do local carregando botijões de gás. De repente, a explosão acontece. Ai! Meu Deus! Meu Deus! As pessoas correm e gritam desesperadas. Testemunhas contaram que, com a força da explosão, os homens foram jogados dentro de um canal. Segundo o hospital, os 4 feridos permanecem internados e o estado de saúde deles é considerado grave. Hoje, 25 de julho, é o Dia Mundial de Prevenção do Afogamento. No Rio de Janeiro, em apenas um ano, o número de resgates feitos pelo Corpo de Bombeiros mais do que dobrou. Guilherme, de sabe o que é a experiência desesperadora de quase se afogar. Eu fui salva por uma pessoa, que eu não sei o nome dela. Ela me levou até a barraca da mãe do meu amigo. O que você pensou na hora? Que eu pensei que eu ia morrer. E olha que a mãe dele não tira o olho do menino quando ele vai para a água. Sempre coloco a canga ou a cadeira bem na beirada mesmo, não deixo, não fico de longe não. Até porque se precisar de alguma coisa, né, ele precisar de um socorro imediato, a gente está ali e correr. Hoje, bombeiros distribuíram folhetos com um QR Code que direciona para o site da corporação com dicas para os banhistas. A primeira coisa é a pessoa procurar ficar sempre próxima de um posto de guarda-vidas, porque lá haverá um profissional capacitado para poder te indicar qual é o local mais seguro do banho. Outra coisa muito importante também é respeitar as cores das bandeiras. As bandeiras vermelhas significam risco alto, não entre. Ali certamente haverá um acidente. Foi o que aconteceu com o modelo Tunay Antunes Pedroso. No mês passado, ele morreu ao ser levado por uma onda na praia de Grumari, na zona oeste do Rio. Ele estava em um ponto perigoso, com placas que alertavam para o risco de ondas fortes e correnteza. O Dia Mundial da Prevenção do Afogamento foi instituído pela ONU no ano passado. Dados do Corpo de Bombeiros mostram que, desde então, o número de acidentes deste tipo não parou de crescer no Rio de Janeiro. Neste ano, foram registrados 11.754 resgates em todo o estado. A Praia de Copacabana lidera as estatísticas com 3.765 casos, seguida pela Barra da Tijuca com 2.071 e Recreio dos Bandeirantes com 1.164. Em 2021, no mesmo período, foram 5.868 ocorrências. Na semana passada, o menino Arthur, de 7 anos, sumiu no mar da Praia do Secreto, na zona oeste do Rio, ao ser arrastado com o tio e a avó por uma onda. O corpo só foi encontrado 2 dias depois. A avó dele morreu no hospital. Apenas o tio sobreviveu. Para evitar acidentes, Daniel sempre vai para a beira do mar quando o filho e os sobrinhos decidem brincar na água.
fico olhando. Mas eu estou sentado, eu levanto e fico mais próximo da água observando eles. É muito perigoso. A cantora Bebel Gilberto, filha de João Gilberto e Miúcha, foi às redes sociais se desculpar depois da repercussão negativa do vídeo em que ela aparece sambando sobre a bandeira do Brasil. O vídeo foi gravado na última terça-feira durante um show para cerca de 500 pessoas na cidade de Menlo Park, na Califórnia, Estados Unidos. Bebel Gilberto recebeu a bandeira de um fã, caminhou com ela pelo palco e em seguida jogou o símbolo nacional no chão e sambou em cima dele. As imagens causaram indignação nas redes sociais. O ex-secretário de Cultura, Mário Frias, disse que pessoas como Bebel Gilberto não sentem nada pelo Brasil. A cantora pediu desculpas no Instagram. Ela disse que fez o ato sem pensar e que depois se deu conta de que a bandeira pertence a todos os brasileiros. A deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, disse que vai propor uma lei para que esse tipo de ataque seja punido com prisão. A Lei dos Símbolos Nacionais do Brasil, de 1971, estabelece que ultrajar a bandeira é contravenção penal, punida com até 360 dias multa, o equivalente a até 5 salários mínimos. Mas, segundo juristas, como o ato foi praticado nos Estados Unidos, a lei não se aplicaria à cantora. Essa não é a primeira vez que Bebel Gilberto se envolve em polêmicas. Em 2011, a cantora foi autorizada a captar quase R$2 milhões pela Lei Rouanet para fazer shows e gravar um DVD. Na época, a ministra da Cultura era Ana de Holanda, tia de Bebel Gilberto. Faz pouco tempo, uma juíza gaúcha falou em restringir o uso, a exibição da bandeira do Brasil, porque um grupo teria se apropriado desse símbolo para fazer propaganda política. Uma bobagem enorme. Não importa o candidato que você apoia, a ideologia que você defende, é preciso amar o Brasil e isso inclui respeitar os símbolos nacionais. Atos impensados, rompantes, ninguém está livre disso. Mas, sinceramente, o que dizer de alguém que pisoteia uma bandeira? A cantora desafinou e desafinou muito. A Justiça Federal fez uma nova perícia médica em Adélio Bispo de Oliveira, autor da facada no presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. O exame foi feito por peritos da Justiça Federal no presídio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde Adélio está internado na ala psiquiátrica. O resultado deve sair em até 30 dias. A primeira perícia, feita em 2019, constatou que Adélio tem transtorno delirante permanente. Se a Justiça considerar que ele não oferece mais risco à sociedade, Adélio poderá ser solto. O presidente Jair Bolsonaro participou da abertura do Global Agribusiness Forum 2022 em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro chegou ao fórum acompanhado dos ministros Joaquim Pereira Leite, do Meio Ambiente, Marcos Montes, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Paulo Guedes, da Economia, além de outros integrantes do governo. O evento, realizado neste hotel na zona sul da capital paulista, abordou discussões sobre mudanças climáticas, sustentabilidade e segurança alimentar. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou que o bom relacionamento com a Rússia garantiu o envio. Bom, a gente teve um probleminha na reportagem, a gente exibe em seguida. O Ministério da Economia apresentou o relatório de despesas do terceiro bimestre e recomendou que 4 empresas estatais dividam um percentual maior dos lucros com a União. A medida é para compensar gastos e também evitar novos bloqueios no orçamento. A recomendação foi feita pelo secretário especial do Tesouro e Orçamento. Esteves Colnago encaminhou um ofício à Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Nacional de Desenvolvimento Social, pedindo mais participação nos lucros das 4 estatais, das quais o governo federal é o maior acionista. O objetivo é cobrir as despesas provocadas pela emenda constitucional que criou novos benefícios sociais. Você teve um crescimento de demandas da sociedade, de obrigações por parte da sociedade, em que o governo foi chamado a ajudar, né? E em todos, mesmo com tudo isso acontecendo, a gente ainda conseguiu manter e estamos consolidando a situação fiscal. O governo também prevê expectativas melhores para o Produto Interno Bruto deste ano, por causa da diminuição do desemprego. O crescimento do PIB real, de 0,5 ponto percentual, de 1,5 para 2. A gente já começa a estimar uma redução nos índices de inflação, tanto IPCA quanto INPC,
Então, em relação ao último relatório, você tem uma queda de 0,7 ponto percentual, o que é muito bom em termos macroeconômicos. Conforme o relatório, a derrubada de vetos da Lei Paulo Gustavo deve provocar um gasto a mais de quase 4 bilhões de reais. E a aprovação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde deve aumentar as despesas em mais de 2,2 bilhões de reais. Por causa disso, o governo anunciou um novo bloqueio de quase 7 bilhões. Segundo o secretário, o dinheiro será cortado dos ministérios que mais têm recursos, como educação e saúde, mas sairá do valor referente às despesas não obrigatórias. Quem vai receber o Auxílio Brasil terá acesso ao dinheiro mais cedo no mês de agosto. O governo antecipou o benefício, que aumentou para R$ 600. O pagamento será liberado de acordo com o número de identificação social. Beneficiários com NIS terminado em 1 vão receber no dia 9. Se o último número for 2, o pagamento sai no dia 10 e assim por diante. Também começa no mês que vem o pagamento do auxílio caminhoneiro. Serão 6 parcelas de R$ 1.000 até dezembro. As 2 primeiras, referentes a junho e agosto, saem juntas no próximo dia 9. Durante um evento para mais de 12 mil pessoas no Rio de Janeiro, o Partido Liberal lançou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. Com o Maracanãzinho todo iluminado de verde e amarelo, a Convenção Nacional do PL, o Partido Liberal, lotou o ginásio. Cerca de 12 mil apoiadores compareceram ao local. No palco montado para o evento, ministros, senadores e deputados. Às 11 horas e 17 minutos, Bolsonaro, acompanhado da primeira-dama Michele, entrou no Maracanãzinho. O general Walter Braga Neto, confirmado na chapa como vice-presidente, também estava entre os presentes. Bolsonaro lançou oficialmente a candidatura à reeleição com um slogan que marcou o seu mandato como presidente: liberdade, verdade e fé pelo bem do Brasil. Mas a principal aposta da campanha estava ao lado dele. A primeira-dama Michele Bolsonaro tem a missão de conquistar o eleitorado feminino no dia 2 de outubro. Durante 17 minutos, Michele falou sobre família e fé. E Deus tem promessas para o Brasil. E todas as promessas irão se cumprir. Enquanto existir esse joelhinho aqui, as promessas de Deus irão se cumprir. E graças a Deus, Deus tem dado sabedoria, Deus tem dado discernimento. Gente, eu tenho falado de Deus porque é o nosso pilar. E sem ele nós não somos nada. Ela destacou que, como presidente, o marido sofre ataques injustos. São vários rótulos que ele tem. Falam que ele não gosta de mulheres. E ele foi o presidente da história que mais sancionou leis para as mulheres, para a proteção das mulheres. 70 leis. 70 leis de proteção para as mulheres. Ao assumir o microfone, o presidente fez um retrospecto dos quase 4 anos de governo e destacou a importância das medidas econômicas implantadas em seu mandato. Nós gastamos em 2020, com auxílio emergencial, o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Como esse governo não pensa nos mais pobres? Esse governo, no final do ano passado, dentro da responsabilidade fiscal, extinguiu o Bolsa Família, que pagava em média R$ 190. Tinha mulheres ganhando R$ 80. Passaram a ganhar, no mínimo, R$ 400. E agora, com o apoio do nosso parlamento, deputados e senadores, passamos para R$ 600. E conversei essa semana com Paulo Guedes. Esse valor será mantido a partir do ano que vem. Zeramos impostos federais de gás de cozinha desde o ano passado, de diesel há 4 meses, e foi colocado um teto do ICMS.
que é o imposto estadual, não apenas para combustível, mas para a energia elétrica, para as comunicações e para o transporte. E a convenção do Partido Liberal é o tema da rodada de opinião. Foi uma festa maior do que se esperava. A esquerda até tentou armar uma sabotagem, mas não funcionou. Aliás, enquanto a esquerda pisoteava a bandeira brasileira, Jair Bolsonaro se cercou de verde e amarelo. Fez um discurso em defesa dos valores. Teve a primeira-dama, Michele, ao seu lado o tempo todo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também compareceu numa demonstração de força política da candidatura. É claro que o pessoal do Despiora, a oposição, na mídia e em campanha, vai achar algum jeito de maquiar os fatos. Por exemplo, alguma pesquisa que já deve ter saído hoje, mostrando a vitória de Lula no primeiro turno. Lula, aliás, que faltou na própria convenção, aquele evento que não apareceu ninguém. O Bolsonaro de 2022 guarda poucas semelhanças com o de 2018. Lógico que o jeitão de ser não mudou, mas o entorno é outro. Os apoiadores da primeira eleição, Magno Malta, Luciano Bivar e General Heleno, foram substituídos pelos áulicos do Centrão, Ciro Nogueira e Arthur Lira. Há 4 anos, Bolsonaro chamava-os de escória. Hoje, são sócios no condomínio do poder. O discurso também mudou. Em 2018, Bolsonaro, antissistema, vaticinava: não temos um grande partido, fundo eleitoral nem tempo de TV, mas temos o povo brasileiro. Hoje, tem mais dinheiro e menos povo. Prometeu seguir a cartilha liberal, mas fez um rombo no teto de gastos. Passou o governo diminuindo mulheres e nordestinos. Hoje, precisa deles para se eleger. Conta com Bolsa Família turbinado, ideia que roubou do PT, e as orações da primeira-dama, Michele. O Partido Unidade Popular oficializou a candidatura de Leonardo Péricles à presidência da República. A vice dele será a dentista Samara Martins, do mesmo partido. Os dois foram confirmados em convenção ontem em Natal. Leonardo Péricles tem 40 anos, nasceu em Belo Horizonte e é técnico em eletrônica e mecânico de manutenção. O Unidade Popular foi criado em 2019. E agora você acompanha na íntegra a reportagem sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro num evento do agronegócio aqui em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro chegou ao fórum acompanhado dos ministros Joaquim Pereira Leite, do Meio Ambiente, Marcos Montes, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Paulo Guedes, da Economia, além de outros integrantes do governo. O evento, realizado neste hotel na zona sul da capital paulista, abordou discussões sobre mudanças climáticas, sustentabilidade e segurança alimentar. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou que o bom relacionamento com a Rússia garantiu o envio de fertilizantes para o agronegócio brasileiro. 3 horas de conversa fantástica. Interesses mútuos. Tudo que nós conversamos está sendo cumprido. Tanto é que quase 30 navios, já aportaram aqui depois dessa conversa, garantindo insumos para o nosso agro. Durante o discurso, o presidente falou também dos investimentos feitos em infraestrutura para o escoamento da safra. E aqui é o agro, que nos dá a segurança alimentar, bem como para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Mas para isso, sair do nosso interior até os portos, precisamos de infraestrutura. E aí entrou em campo desde o primeiro dia meu amigo capitão Tarcísio. O presidente ainda seguiu para um almoço com mulheres. O evento não foi aberto para a imprensa, mas transmitido pela internet. Na ocasião, Bolsonaro comentou a redução da violência no Brasil. Nós pegamos, por exemplo, o número de mortes violentas em 2016. 61 mil. O ano passado, 41 mil. O nosso governo diminuiu 20 mil de 2016 para cá, sempre com uma tendência de queda. E essa tendência de queda, no meu entender, são várias medidas tomadas. Até mesmo a questão do emprego. Mesmo durante a pandemia, 20 e 21, nós tivemos no Brasil um crescimento de aproximadamente 3 milhões de carteiras assinadas. Bolsonaro encerrou o discurso agradecendo o apoio das mulheres. Uma andorinha não faz verão, mas todo verão começa com uma andorinha.
e vocês são as andorinhas do meu Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Analistas do Banco Central reduziram de 7,54% para 7,3% a estimativa da inflação para 2022. Essa é a quarta queda seguida na projeção que usa o IPCA como base. Já o crescimento do PIB, soma de tudo que é produzido no país, foi revisado para cima, passou de 1,75% para 1,93%. Prefeituras, farmácias, postos de saúde e hospitais estão enfrentando a falta de remédios básicos. A maioria dos insumos para a produção desses medicamentos vem da China, que há pouco tempo decretou mais um lockdown. O Guilherme foi atacado por um cachorro. Ele teve um corte na boca e precisou passar por atendimento no hospital. Para evitar infecção, o médico receitou um antibiótico. Mas até agora ele não conseguiu encontrar o medicamento. Acontece o seguinte, um dos remédios, cefalexina, não tem. E nem um posto aqui perto da minha casa, está em falta. Moradores da Zona Oeste de São Paulo também passam por um problema parecido. Segundo esse líder comunitário, a lista de medicamentos em falta nos postos de saúde é extensa. Muito grave. E é todo tipo de remédio. Pessoas hipertensas, pessoas diabéticas, dipirona, que é o básico do básico. Não tem. Falta muito remédio. De acordo com o Ministério da Saúde, em todo o Brasil faltam antibióticos, antialérgicos, soro fisiológico e contraste, usado em exames como ressonância magnética, por exemplo. Ao todo, a pasta identificou 86 substâncias com risco de desabastecimento. Essa é uma situação que não atinge só a rede pública. Segundo o levantamento do Sindicato dos Hospitais do Setor Privado, mais da metade enfrenta problemas com a falta de remédios ou dificuldades para a importação de insumos. As farmácias também foram atingidas e a crise vai além. Os produtos já estão mais caros. O estudo ouviu representantes de 67 unidades hospitalares no estado. Pelo menos 20% delas detectaram aumento nos preços dos remédios usados nas internações. O problema de medicamento é um problema grave, porque além de muitas vezes ele faltar, o custo dos medicamentos que estão chegando agora, e muitas vezes são substitutivos, é um custo maior, o que faz com que o custo da assistência médica no nosso país, que já é caro, aumente cada vez mais. A principal causa do desabastecimento está nos lockdowns impostos em países como a China, para conter o avanço da Covid-19. O país asiático é o principal produtor de insumos do segmento farmacêutico do mundo. O Brasil, como o mundo inteiro, depende da China, depende da Índia. Como teve esse lockdown na China, então as indústrias não produziram matéria-prima. Então, tem uma falta mundial de alguns itens, né? E é isso que tem afetado muito a falta de medicamentos, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Como eles ficaram represados sem produzir, quando voltou a produzir, teve um aumento em dólar. Tem matéria-prima que custava um valor em dólar, teve um aumento de 50% até 100% em dólar. Né? E com o aumento do dólar no Brasil, você vê, o dólar há menos de um mês estava 4,70, hoje está 5,50, né? Então, junta as coisas, a guerra também é um fator, né? A guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, são vários fatores que levou essa falta de medicamento. O Ministério da Saúde não tem um prazo para a normalização do abastecimento dos produtos. A gente não tem como definir uma data precisa, porque cada caso demanda uma situação específica. A gente tem questões de preço, a gente tem questões de dificuldade de importação, temos questões de dificuldade da produção do insumo. Então, o que a gente vem fazendo é trabalhando a medida regulatória adequada e monitorando se a situação está resolvida ou não. Então, não dá para a gente prever um prazo. Agora, 2 flagrantes pelo país. A polícia precisou usar a força para conter o funcionário de um posto de combustíveis de Belo Horizonte. Ele teve um surto durante o trabalho. Imagens feitas por quem passava pelo local mostram o homem de 30 anos descontrolado e derramando gasolina com 2 mangueiras. Ele ainda usa um regador para jogar combustível nos carros. De acordo com testemunhas, o frentista fez várias ameaças e chegou a provocar um princípio de incêndio.
O homem foi contido por pessoas que estavam próximas e, em seguida, detido por policiais. Ele ainda resistiu, mas foi levado para um centro de referência em saúde mental. No Rio de Janeiro, um major da Polícia Militar agrediu a empregada doméstica que trabalhava para ele. A câmera do elevador do condomínio flagrou o momento em que o homem aponta o dedo para a funcionária, enquanto grita. Ele ainda dá um tapa no rosto da mulher. A vítima contou que a discussão começou porque ela chegou atrasada ao trabalho. Segundo a Polícia Militar, a Corregedoria abriu uma investigação. Bom, agora a gente fala da 49ª edição da Semana de Vela de Ilhabela. E quem está no litoral paulista e conversa ao vivo com a gente é o repórter Fernando Fontana. Boa noite, Fefon. Quais são as novidades por aí? Boa noite, Érica. Estou aqui no lindo estúdio de cristal que a Rede TV montou aqui em Ilhabela, cobertura completa, como você mesmo disse, né, na 49ª edição de Semana de Vela aqui em Ilhabela, um dia bem tranquilo para os velejadores em alto mar, porque na ilha foi bem agitado, inclusive eles estavam de folga e aproveitaram um pouquinho do local. Amanhã, 2 regatas estão previstas. Isso se a Mãe Natureza ajudar, e eu vou explicar um pouquinho o porquê. Na regata de ontem, vencida pelo multicampeão Robert Scheidt, a rota seria ir para Alcatrazes, que é uma das rotas mais esperadas por todos os velejadores. Todos gostam muito, só que essa rota é muito demorada, cerca de 8 horas, e aí não tinha vento, então eles tiveram que encurtar um pouco o percurso. Eu acompanhei de perto tudo isso, falei com todos os velejadores e olha, alguns não gostaram desta mudança que aconteceu. Eles queriam ir para Alcatrazes, que é realmente uma ilha maravilhosa. E na reportagem a gente vai mostrar agora para vocês todo esse drama que os velejadores sofreram na hora da mudança dessa rota. Vamos ver. Era esse o lugar. O visual, né, de uma ilha inabitável, enfim, é lindo, é lindo. Ilha de Alcatrazes, 2,5 km de pura beleza. Local reprodutivo das aves marinhas, mais de 20 espécies. É chamada de Galápagos do Brasil. É muito conhecida, né? Não só no Brasil, mas no mundo afora. A Mãe Natureza, criadora da ilha, pregou peças nos admiradores dela. A bandeira mostra por quê. A previsão era de vento fraco, né? Então acho que a comissão de regata optou por fazer uma regata de percurso um pouco mais curta. Diferente do habitual, a falta de vento trouxe mudanças e uma enorme frustração. Regata de Alcatrazes cancelada? Eu estava super excitado de poder ir para Alcatrazes. Ontem à noite recebemos esse banho de água fria. Decepção com sentimento de esperança. De novo, a bandeira mostra por quê. A expectativa de uma possível mudança não aconteceu. A Mãe Natureza até deu uma forcinha extra horas antes da regata, mas a organização não teve tempo suficiente para mudar a rota. Por isso, a tão esperada Alcatrazes foi substituída por Toque-Toque. O novo percurso só leva 2 horas, menos da metade do tempo da regata anterior. Menos tempo, mais correria. Adaptar novamente o barco para um caminho mais curto? Basicamente, toda a logística nossa de água, equipamento de segurança, quando você vai para fora para a noite, a gente vai com tudo duplo, né? É toda uma outra estrutura. Agora a gente faz uma estrutura muito mais leve, né? É o que nós temos, a estratégia muda um pouco, a logística a bordo do barco, de escolha de velas também muda, então a gente faz uma rápida adaptação e vamos lá. Deu certo. O som da largada trouxe alegria de volta. É sempre um prazer muito grande a gente estar podendo velejar, principalmente aqui na Ilhabela. O rumo é este, praia de Toque-Toque, uma das mais famosas de São Sebastião. Pena a Mãe Natureza ter aprontado de novo. E a dificuldade chegando lá na ilha, né? No Toque-Toque, o vento acabou, ficou muito fraquinho.
Nas 2 horas de prova, ganhou um favorito, o barco Cavalo Louco, de Robert Scheidt. O cara é fera, né? Então você vê o barco, não tem um erro. Mas a gente é bom demais também. Alcançar o campeão é um dos objetivos, mas aqui competir dá muito mais alegria do que qualquer resultado. Rede TV News fica por aqui. Uma excelente noite para você. Boa noite, boa semana.